E o tema hoje é os mensageiros do rei. Mateus capítulo 10, versículo 1 diz: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. O versículo 2, que iremos ver mais à frente, diz: Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Nós estamos a prosseguir o estudo, versículo a versículo, do Evangelho de Mateus, onde o escritor nos apresenta a maravilhosa pessoa de Jesus como sendo o Cristo prometido, Rei e Senhor. E chegamos agora ao capítulo 10 e aqui vamos ver uma mudança, uma transição no padrão do ministério de Jesus, que vai ser diferente a partir daqui. Este capítulo é marcado no versículo 1 pela chamada dos 12 apóstolos que vão receber uma missão. Ou melhor, há aqui uma chamada de 12 discípulos, dos discípulos que o Senhor tinha, 12 que passam a ser os apóstolos, como vemos no versículo 2. E por isso Jesus passa aqui a uma parte, há uma mudança, ele passa para uma parte importante do treinamento destes 12 homens. E vamos aprender como Jesus fez este discipulado. Vamos ver sobre o que é que o Senhor Jesus falou e os ensinou e como é que ele os treinou, porque estes são os homens que iriam carregar o bastão da obra de Cristo por todo o mundo. E iniciou aqui. Lembremos aquilo que Jesus disse nos versículos anteriores, no capítulo 9, onde nós lemos, no final do capítulo 9, diz que Jesus olhou e viu Israel, viu até o mundo inteiro, como um vasto campo a ser colhido. A ceifa, o inevitável julgamento de Deus e a consequência do inferno. E quando Jesus viu essas multidões, como ele diz ali, desgarradas, perdidas, como ovelhas sem pastor, diz que Jesus encheu-se de grande compaixão. E o que é que ele disse? Versículo 38 do capítulo 9. Rogai, pois, ao Senhor da seara que manda obreiros para a sua colheita. Então Jesus pediu, perante o cenário de um mundo perdido, desgarrado, sem pastor, na expectativa da grande ceifa, pediu que orassem ao Senhor da ceifa que mande obreiros. Oração ao Senhor para que Ele mande obreiros. E por isso nós entramos aqui no capítulo 10, numa nova dimensão do Evangelho de Mateus, quando Jesus começa a somar, a adicionar ao ministério dele, ao seu próprio ministério, esses 12 homens, como esses obreiros que ele disse, rogai ao Senhor da seara que manda obreiros. E ele agora vai dar o exemplo. Ele vai pegar naqueles homens, como esses obreiros, para aumentar o potencial do alcance para o campo que inevitavelmente vai ser ceifado, vai ser colhido, o mundo inteiro. E Jesus chama, vejam que é interessante, Jesus chama exatamente aqueles a quem ele disse, orem ao Senhor, é esse a que ele pediu para orar, diz, são esses que ele pediu, que ele chamou para eles mesmos fazerem a obra. Né? Versículo 38 do capítulo 9. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mandou obreiros para a sua colheita. E Jesus pega neles e vão ser esses obreiros. Então pediu primeiro Jesus, pede primeiro para orar. Capítulo 10, vemos que Jesus chama-os. E no versículo 7 do capítulo 10,
Jesus enviou estes 12. Vejam o plano de Jesus. Oração, para que Deus mande obreiros, chama esses homens e envia-os para pregar, dizia, envia-os para pregar, para alertar a pregar, que é, envia-os para eles alertarem as pessoas sobre o julgamento de Deus e a convidá-las para o reino de Deus. Essa é a missão da igreja hoje também. Orar para que Deus mande obreiros, depois esses obreiros e esses crentes têm a missão de ir. E Jesus vai fazer com que eles vejam o mundo como Cristo vê. Os mesmos olhos de Jesus que viram o mundo perdido, eles vão ter a mesma visão, vão ser preparados para isso, vão ser embaixadores de Cristo, ministros, apóstolos. E no versículo 1 temos a iniciação dos apóstolos. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder. E sem dúvida que nós podemos agora pegar nos passos de Jesus e aplicar como é que a igreja também deve fazer. A maneira como Jesus os treinou, os preparou, chamou-os, é um padrão para nós aprendermos e seguirmos. Vejam que a primeira declaração do versículo 1 é que Jesus, chamando-os, deu-lhes poder, ou seja, autoridade. Autoridade. Como é que Jesus vai envolver estes homens? Esta palavra grega chamar, chamando-os, indica chamar alguém, é chamar alguém para vir para o pé daquele que está a chamar e ficar cara a cara com ele, porque lhe vai dar uma ordem, vai lhe dar uma missão, uma ordem oficial. Por isso, vejam, em primeiro lugar, os discípulos são chamados para aprender. Mas aí, no versículo 1, são chamados para depois aprenderem. E no versículo 2 diz, ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Estes discípulos são tornados apóstolos que vão ser enviados numa missão. A palavra discípulo está aí no versículo 1. Discípulo, matetes, quer dizer aprendiz. Eles foram chamados, eram discípulos para aprenderem. Apóstolo é outra palavra grega que significa ser enviado. Um apóstolo é alguém que é enviado como representante de Cristo numa missão. Mas primeiro é um discípulo, tem que aprender, é um aprendiz. E por isso o Senhor chamou-os para trabalharem com Ele, para que eles depois vão reunir as ovelhas perdidas, sem pastor, diante dos ceifeiros que são os anjos. Mateus 13:39 diz-nos que os ceifeiros de Deus nós não somos ceifeiros. Se o Daniel vai pôr ali, Mateus 13:39, que diz, o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. A igreja tem de alcançar o mundo para que quando ocorrer a ceifa dos anjos possam ceifar trigo para a salvação. E houve basicamente 4 fases no treinamento dos 12 por Jesus. A primeira fase é a conversão deles. Tudo começa com a conversão. E vemos isso em João capítulo 1, versículo 35. Vejam, esta é a fase inicial, o primeiro contacto de Jesus com estes homens. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer isto e seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, traduzido quer dizer mestre, onde moras? Podes passar? Então ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro,
um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas. Quer dizer, Pedro, no dia seguinte quis Jesus ir à Galileia e achou Filipe e disse: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele quem Moisés escreveu na lei dos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Portanto, aqui temos a conversão destes, e os outros foram assim também, do mesmo género, noutros lugares. Aqui eles põem a sua fé em Cristo quando conheceram o Senhor e são chamados a crer em Jesus como o Messias. Mas depois, eles aqui ainda voltam para as suas famílias e para o seu trabalho. A segunda fase do treinamento é quando Jesus os chama para estarem com Ele. Está em Marcos 3,13, que diz assim: subiu ao monte, chamou para si os que Ele quis e vieram a Ele. Portanto, para estarem com Jesus. E aí deixaram os seus trabalhos, até as suas famílias, e seguiram exclusivamente ao Senhor. São chamados para o ministério. Em Mateus capítulo 4, também vemos isso claramente. Capítulo 4, versículo 18, diz assim: Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, veja, já tinha tido o primeiro encontro com eles, mas agora Jesus vai ter com esses que já tinham crido nele. Pedro e André, seu irmão, que lançavam rede ao mar porque eram pescadores, e disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as suas redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com o seu pai Zebedeu, consertando as redes. Chamou-os, eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Até a fase destes homens agora seguirem Jesus, porque vai transformá-los, como Jesus disse, vai fazer deles pescadores de homens. A terceira fase é depois eles serem enviados. Jesus vai treiná-los e vão ser enviados. Vemos aqui, isso é o que vamos ver no capítulo 10 de Mateus. Vão ser enviados 2 a 2 para terem amparo e suporte, para não estarem sozinhos, e Cristo por perto. E este é o estágio deles. E depois de uma temporada de Jesus os enviar, eles voltavam para o Senhor. A quarta fase do treinamento dos apóstolos vai acontecer já depois da ressurreição e depois da ascensão também do Senhor ao céu. O Espírito Santo vem sobre eles e eles tinham sido treinados e ensinados e aí partem, como sabemos, é só depois da vinda do Espírito Santo que eles começam. Até ali eles iam, era um treino que Jesus estava a ter com eles. E nessa fase de treinar e do Senhor os enviar, o Senhor Jesus conhecia os seus 12 apóstolos e havia alguns problemas que eles tinham que ser superados e ultrapassados. E pelo menos 5 problemas que nós podemos ver no grupo dos 12 apóstolos. Eram muito fracos, eles eram muito fracos em várias áreas. E Cristo, sabendo isto, com muita habilidade, Cristo vai ajudá-los a ultrapassarem essas dificuldades. Primeiro que tudo, nós temos que ter bem presente que a escolha deles, dos 12 apóstolos, foi uma escolha divina e soberana. Marcos 3,13 revela que do grupo dos discípulos Jesus chamou para si os que ele quis. Os que ele quis. Em João 15,16 Jesus diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades. Portanto, há uma escolha soberana destes 12.
Em João 17,6, Jesus está em oração e agradece ao Pai, diz, por aqueles que me deste. Estes homens foram uma oferta do Pai a Jesus. Portanto, estes 12 apóstolos, temos que saber isto, eram homens especiais, que Jesus chamou do meio dos muitos discípulos que o seguiam, e eram importantes para Jesus. Em Mateus 11:29, Jesus disse, aprendei de mim. Então vejam as coisas com que Jesus teve de se preocupar e teve de trabalhar com estes 12 apóstolos. Em Lucas 6, 12 e 13, aprendemos que eles foram escolhidos após uma longa noite de oração. Jesus passou a noite inteira em oração e só na manhã seguinte ele chamou estes 12. Não foi um acaso. Ora, quais eram as dificuldades que estes 12 apóstolos tinham que Jesus precisou de ultrapassar? Eles não tinham entendimento espiritual. Quer dizer, os 12 homens que Jesus chamou para irem evangelizar o mundo tinham esta fragilidade. Eles não entendiam muito das coisas espirituais, eles nem podiam perceber as parábolas de Jesus. Em Mateus 15 e 16, o apóstolo Pedro pede a Jesus, explica-nos essa parábola. Explica-nos essa parábola. E Jesus, com uma certa frustração, diz, até vós mesmos estáis sem entender? Ainda não entendem? Jesus já estava a ensinar, a pregar, já tinha ouvido, por exemplo, o Sermão do Monte e muitos outros. Explica-nos essa parábola. Ainda não entendem? Vejam Marcos 9, 31 e 32, onde nós lemos assim, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, olha, está a ensinar, ensinava, estava a ensinar particularmente. O que é que ele estava a ensinar? Estava a dizer, olha, o Filho do Homem, que é ele, será entregue nas mãos dos homens, matá-lo-ão e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Portanto, os apóstolos não foram logo, eles não eram super-homens. Em João 13:7, a altura em que Jesus lava os pés dos apóstolos, chega ao pé de Jesus e de Pedro e Pedro diz, eu não quero que me laves os pés. E Jesus diz, oh Pedro, não estás a perceber ainda, agora ainda não percebes, mas depois vais entender. Eu tenho de te lavar os pés. Porque se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então, como é que Jesus lidou com esta falta de entendimento e de crescimento espiritual? Ensinando. E, na verdade, após a ressurreição, Jesus morreu, ressuscitou dentre os mortos, e vai estar 40 dias entre a sua ressurreição e a ascensão. E o que é que Jesus fez nesse período? Atos 1, 1 a 3. Atos 1, 1 a 3. Veja o que é que fez. Lucas escreve, fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Jesus preocupou-se muito em ensinar. Até ao dia em que foi recebido em cima, até ao dia da sua ascensão, depois de ter dado mandamentos, vejam, pelo Espírito Santo, deu mandamentos aos apóstolos que escolhera, estão a ver? Aos quais esses apóstolos também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. 40 dias ainda depois da ressurreição, a ensinar os apóstolos. Era a preparação. Em segundo lugar, além da falta de conhecimento espiritual, falta de humildade. Era outro problema no grupo dos 12. Eram orgulhosos, ciumentos e invejosos.
Olhem o que é que Jesus lhes diz em Marcos 9, 33 e 34. Chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: que estavais discutindo entre vós pelo caminho? Podemos imaginar andar pela estrada, Jesus à frente, mas o que é que vocês iam discutir no caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham o quê? Disputado entre si qual era o maior. Este é o grupo dos 12 apóstolos. Eu sou maior que tu. Não, eu sou mais importante. E Jesus, mas o que é que vocês vinham a discutir pelo caminho? Não é? Eles nem respondem. E a discussão que tinham, frequentemente, se calhar, ainda aqueceu mais, porque os irmãos, dois apóstolos, Tiago e João, chamam a mãe. Oh mãe, vai lá pedir tu, que nós não temos coragem. Vai pedir para eu e o meu irmão ficarmos mesmo lá à frente, mais importantes lá no céu. Mateus 20, 20 e 21. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, com os seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele diz: que queres? Ela respondeu: disse que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Como é que lidou Jesus com isto? Jesus vai instruir com que é preciso ter humildade e que o correto é seguir o exemplo dele mesmo como Jesus, como está em Mateus 20, 26 a 28, que é na sequência, que diz: não vai ser assim entre vós. Todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Falta de humildade também, Jesus teve de os ensinar. Terceiro problema, tinham falta de fé. E fé é essencial para estar no ministério. E muitas vezes, repetidamente, Jesus acusa-os de falta de fé. Apesar do tempo que já estavam com Jesus, com o Mestre, em Marcos 4,40. Como não tendes fé? Como pode ser? Não é? No final já do Evangelho de Marcos, Jesus repreendeu-os em Marcos 16,14. Repreendeu-os e diz: lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Olha, no fim dos 3 anos com Jesus, tinham ainda falta de fé, ainda dureza de coração. Eles nem creram na ressurreição de Jesus. E como é que Jesus lidou com a incredulidade dos apóstolos? Olha, fez muitos milagres. Os milagres, por um lado, era a compaixão de Jesus pelas multidões, mas os milagres de Jesus também serviram para que os seus apóstolos vissem quem era Jesus. Assim como depois, quando a igreja nasceu, Atos dos Apóstolos, foram essenciais os milagres feitos pelos apóstolos para que a sua palavra ficasse atestada e confirmada. Era o início da igreja. Eles precisavam de crer na realidade da ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou e depois apareceu-lhes. E depois desapareceu. E voltava a aparecer. Atos 1.3, vejam, diz claramente em Atos 1.3, vejam o que é que diz aqui. Aos quais, também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles. Jesus deixou que o tocassem, que sentissem que ele tinha ressuscitado. E este versículo é bem explícito disso. Ele disse a Tomé: se quiseres, põe aqui a tua mão e vê. Portanto, Jesus teve de lidar com a falta de fé dos apóstolos. E o treino foi até ao fim da vida de Jesus e até depois da sua ressurreição. Em quarto lugar, também tinham falta de comprometimento. E tudo isto são coisas para nós hoje também. Falta de espiritualidade,
de conhecimento bíblico, é preciso ter humildade. Eu sou mais importante na igreja, não pode ser. Falta de fé e falta de ter compromisso. É essencial no crente, e especialmente naquilo que quer servir ao Senhor. Eles disseram a Jesus: nunca te abandonaremos. Lembram-se? Mas chegou a hora da crise terrível, a hora horrível. O que é que eles fizeram? Fugiram. Todos fugiram. E Pedro ainda foi mais longe. Não só fugiu, não é? E negou Jesus 3 vezes. Para não falar já de Judas, que traiu Jesus. Em Lucas 5,11, quando Jesus os chamou, Lucas 5,11, veja o que é que aconteceu. E Jesus chamou-os e, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Olha, Jesus chamou-os, deixaram tudo e seguiram Jesus. Marcos 14,50. Na hora do aperto, quando viram os soldados, então, deixando todos, fugiram. Foi o contrário. Quando Jesus chamou, deixaram tudo e seguiram Jesus. Na hora do aperto, deixaram Jesus e fugiram todos. Todos fugiram. Abandonaram Cristo. Como é que Jesus lidou com isto? Jesus lidou com isto com paciência, amando-os e orando por eles. Precisamos de orar pelos mais fracos. Olhem Lucas 22, 31 e 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão. Não é? O Simão que dizia: podem todos negar-te, eu não. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Olha, Jesus sabia das dificuldades deste grupo. E nós devemos orar também por aqueles mais fracos, como diz aqui, orar, interceder, para que a fé não desfaleça. Em quinto lugar, tinham falta de poder e de autoridade. Eles eram mesmo fracos. Em Mateus 17, 15 a 17, vemos a incapacidade deles. Senhor, tenha misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água, e trouxe aos teus discípulos, estão a ver, não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Jesus a treinar e eles: até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Mostra a incapacidade, e depois no versículo 20, Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade. Eles perguntam: mas como é que nós não conseguimos? Que é o que eles vão perguntar. Da vossa incredulidade. Não tinham fé, porque é verdade, vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Portanto, e depois vai dizer no versículo 21 que também precisam de muita oração e jejum. Não tinham poder. Então veja, os apóstolos foram escolhidos soberanamente por Jesus, por Deus, pelo Pai, para serem associados a Cristo na igreja que o Senhor fundou. Olhem, Efésios 2:20, o que é que diz sobre o que é que a igreja está fundada? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Estes homens estavam a ser treinados, foram escolhidos, e a igreja iniciou com eles são o fundamento da igreja. Hoje nós temos os livros escritos por os apóstolos. Foram escolhidos por meio da oração e para serem treinados e ensinados por Jesus. E nesse processo de os preparar, tiveram de superar a falta de entendimento espiritual, e Jesus a instruí-los, falta de humildade, e Jesus a dar o seu exemplo, falta de fé, e Jesus a fazer milagres para eles crerem, falta de comprometimento, e Jesus a orar por eles e a amá-los e a ter paciência, e falta de poder, e aí o Espírito Santo vai descer,
e nós estamos a estudar na escola dominical agora os dons do Espírito, o Espírito Santo vai capacitar os apóstolos para fazerem a obra. Deus a agir nas vidas destes homens. Jesus viu que, apesar destas dificuldades, havia esperança neles, e a lição para nós é a mesma, porque enfrentamos problemas semelhantes. E agora, em segundo lugar, já praticamente a terminar, o impacto destes apóstolos. Vamos só olhar muito brevemente para o impacto que eles tiveram, estes homens que Jesus chamou e treinou. E já treinados, já preparados, cheios do Espírito Santo que Jesus enviou, eles tiveram impacto. Tiveram impacto. Nós estamos aqui hoje, século XXI, por causa do trabalho dos apóstolos no início. Porque com o tempo eles produziram o fruto perfeito, porque eles passaram a confiar no poder de Deus. Atos 4,13 diz: então eles vendo a ousadia de Pedro e João, dois apóstolos, e informados que eram homens indoutos, eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Estão a ver? Então, foi assim, nota, foi assim que as autoridades, quando a igreja começou os seus passos fortes em Jerusalém, os líderes importantes em Jerusalém disseram: mas estes são homens sem grande relevância cultural, homens sem letras indoutos. Mas o que é que eles reconheceram? Mas eles estiveram com Jesus. Estes são os que estiveram com Jesus. E isto não é bom, irmão? Eles tiveram. Reconheceram, estes são os que estiveram com Jesus. Como é que eles sabiam que eles tinham estado com Jesus? Já pensaram nisso? Como é que eles chegaram à conclusão quando começaram a ver os milagres, as doutrinas, o ensinamento forte? Estiveram com Jesus. Então começou ali em Jerusalém, mas eles depois vão batizar e vão ensinar todas as nações, o mundo que estava próximo ali de Israel e cada vez alargando mais, como Jesus ordenou, não é? A começar em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria, até aos confins do mundo. Porquê é que eles tiveram impacto? Porque tinham estado com Jesus e imitaram Jesus. Isso é que é. Eles foram treinados e agora vamos fazer como Jesus fez. E nós hoje temos que estar com Jesus. Temos que ler. Os evangelhos são sempre, temos de ler toda a Bíblia, mas ler os evangelhos é fundamental. Ver a pessoa de Jesus, o que é que ele fazia, como, o que é que ele dizia. Eles passaram a imitar Jesus, começaram a fazer as mesmas coisas que Jesus, a dizer as mesmas coisas, a amar da mesma maneira que Jesus. E finalmente o trabalho começou a ser feito e eles eram espelhos vivos que refletiam Cristo. Jesus transformou-os e eles estavam a realizar a tarefa. E nós podemos seguir todo o livro de Atos dos Apóstolos, os milagres que eles fizeram, os ensinamentos, as igrejas que foram fundadas em todo o lugar. Eles viraram o mundo de pés para a cabeça. Em conclusão, irmãos, Jesus tinha dito que a ceifa é realmente grande, pediu para orarem por obreiros para a sua colheita, por trabalhadores, servos de Deus para levarem a mensagem da salvação. E Jesus dá o exemplo, chamou e treinou estes obreiros. Possamos nós seguir o exemplo de Jesus para o podermos servir no nosso tempo. Amém.